Talassofobia, o medo persistente e intenso de grandes corpos d'água profundos, é uma das fobias mais comuns que existem. E realmente não é difícil entender o motivo, já que há inúmeros animais espreitando nas profundezas que parecem ou agem de forma nada amigável. E essa ideia de oceanos e mares serem assustadores não é novidade alguma. As águas pré-históricas eram igualmente aterrorizantes e, na maioria das vezes, muito piores do que as de hoje, com o período Mesozoico em particular sendo uma verdadeira era de pesadelos aquáticos. Mas se você continuar voltando cada vez mais no tempo, centenas de milhões de anos atrás, eventualmente chegará um ponto em que as águas da Terra eram relativamente comuns e até seguras. O período Cambriano, que ocorreu há 500 milhões de anos, foi provavelmente a última época em que você estaria completamente seguro nadando em qualquer parte do oceano. O que é curioso, porque esse também foi um período de imensa diversidade. E foi justamente nessa época que os peixes evoluíram pela primeira vez. Peixes que, como sabemos, eventualmente deram origem a coisas como isso e isso. Então, quando tudo deu errado? Quando as águas da Terra deixaram de ser seguras e passaram a ser um enorme nem pensar. Alguém poderia argumentar que isso começou no Ordoviciano, já que foi nessa época que surgiram as primeiras criaturas aquáticas ao lado das quais você realmente não gostaria de nadar, os grandes cefalópodes. Mas sendo sincero, mesmo naquela época, as águas ainda não eram tão assustadoras assim. Não. Só há 419 milhões de anos, as águas da Terra finalmente receberam uma abundância de horrores que praticamente garantiam que algo como um humano já não estaria seguro entrando no mar. Marcando assim, podemos dizer, o momento em que a talassofobia nasceu. Esse foi o Devoniano, também conhecido como a Era dos Peixes. Esse momento da história da Terra aconteceu quando o mundo era dominado pela água. Qualquer mapa da época pareceria um verdadeiro planeta oceânico, com 85% da superfície coberta por mares e oceanos em comparação aos apenas 70% atuais. E se o nível do mar daquela época fosse trazido para os dias de hoje, nossos mapas pareceriam algo assim. Naquele tempo, o globo era dominado por 4 enormes corpos d'água que já não existem mais: o Pantalássico, o Reico, o Prototétis e o Paleotétis. Cada um deles era gigantesco para os padrões modernos. Contudo, o Pantalássico era o único considerado um verdadeiro superoceano, sendo significativamente maior que o Pacífico, com sua maior largura chegando a ser 2 vezes superior. Isso significa que em algumas regiões você não conseguiria encontrar terra em nenhuma direção por milhares de quilômetros. Um verdadeiro pesadelo para qualquer pessoa com talassofobia. Mas, ironicamente, não era o oceano profundo que representava o maior perigo. Todos os animais mais assustadores pareciam estar concentrados nas águas próximas às massas continentais, que eram tão estranhas e irreconhecíveis quanto os próprios oceanos. No centro da linha do Equador, você não encontraria a África, mas sim a Euroamérica, um continente composto pela atual Europa e América do Norte, cercado por água e pequenas ilhas em todos os lados. Enquanto isso, ao norte, você encontraria a Sibéria e a Cazaquistânia, ambas também em forma de ilhas. E essa tendência de continentes isolados continuava a leste, onde o sul e o norte da China permaneciam separados um do outro. Já ao sul, estava o maior continente da época, Gondwana, composto pela Antártida, Índia, Arábia, Austrália, África e América do Sul. Os mares e oceanos ao redor dessas massas de terra estavam repletos de criaturas capazes de provocar pânico. E as áreas destacadas em particular mostravam justamente os lugares que era melhor evitar, porque foi ali que a evolução produziu os primeiros peixes gigantes com mandíbulas. Esses animais já existiam desde o Siluriano, mas foi apenas durante o Devoniano que eles evoluíram drasticamente, talvez graças às condições estáveis e de clima equilibrado da época. Seja qual for o motivo, alguma coisa funcionou, porque a terra do Devoniano desbloqueou uma superfamília de peixes tão letal que permanece icônica até hoje, os Dunkelosteuideia. Esse era um grupo de placodermos, ou peixes blindados, que surgiu durante o início do Devoniano e rapidamente dominou a maioria dos ecossistemas aquáticos, tornando-se os maiores predadores da época e possuindo algumas das ferramentas mais formidáveis já vistas. E dentre todos eles, tenho certeza de que você reconhece o maior e mais assustador, o Dunkelostheus. Um animal que de muitas formas foi o primeiro verdadeiro monstro marinho da Terra, já que era o primeiro predador de várias toneladas capaz de caçar praticamente qualquer coisa em praticamente qualquer lugar.
Esse enorme peixe adorava rondar águas costeiras rasas, mas também podia ser encontrado em mar aberto. E sabe-se que viveu por toda a América do Norte, Europa e África, tornando-se uma criatura extremamente difícil de evitar. O que é muito infeliz, porque essa coisa era basicamente um tubarão branco sob esteroides. Seu corpo era muito mais robusto e atarracado, além de possuir uma armadura extremamente resistente composta por osso dérmico, formando grandes placas ao longo de todo o crânio e da parte frontal do tronco. Então, se ele te pegasse, não haveria motivo sequer para tentar lutar contra ele. E mesmo sem armadura, essa monstruosidade era grande demais para sequer se incomodar com um soco ou chute. No entanto, seu tamanho real ainda é um mistério. Isso porque, após sua morte, normalmente apenas sua cabeça blindada acabava fossilizada, o que levou a estimativas de tamanho muito variadas. Essas estimativas vão de 4,1 até 10 metros de comprimento. Mas atualmente, os maiores valores considerados realmente confiáveis apontam para cerca de 5 metros, equivalente ao comprimento de um grande tubarão branco. Ainda assim, por causa da sua constituição corporal, até mesmo Dunkelwastels menores podiam ultrapassar 2 toneladas, mais pesado do que os maiores tubarões brancos já registrados. E vale lembrar que, devido à escassez de fósseis, é totalmente possível que exemplares ainda maiores tenham existido. Mas independentemente disso, muita gente acredita que essa redução nas estimativas de tamanho torna o animal menos assustador, quando na verdade isso provavelmente o tornaria ainda mais perigoso para presas do tamanho de um humano, já que algo do nosso porte passaria a ser um lanche perfeito. E pode acreditar, ele conseguiria esse lanche com uma facilidade absurda. Isso porque ele possuía uma das mandíbulas mais mortais de todos os tempos. Sua boca gigantesca não era equipada com dentes, mas sim com enormes placas ósseas extremamente afiadas, capazes de se fechar com tamanha força que, quando as pontas semelhantes a presas se encontravam, geravam até 80.000 libras por polegada quadrada de pressão. Uma força não apenas superior à de qualquer peixe vivo ou extinto, mas até maior do que a produzida por uma arma calibre 50. E quando você combina essa força monstruosa com seus pseudodentes, o Dunkelwastels era capaz de cortar ossos e armaduras resistentes como se fossem manteiga quente. E de algum modo, a situação ficava ainda pior. Porque mesmo que você visse essas mandíbulas pré-históricas vindo em sua direção e conseguisse reagir antes do ataque, ainda assim acabaria dilacerado. Isso porque o Dunkelwastels abria a boca de uma maneira muito peculiar, utilizando um mecanismo de 4 barras, semelhante ao usado em bombas mecânicas de extração de petróleo, o que permitia que ele abrisse a mandíbula em velocidades absurdas, atingindo sua abertura máxima em apenas 20 a 60 milissegundos. Basicamente, 2 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. E o problema é que essa velocidade absurda criava um efeito de sucção sempre que a mandíbula se abria. Isso significava que qualquer presa à sua frente rapidamente deixava de estar à sua frente. Isso permitia uma mordida limpa, devastadora e provavelmente fatal. E nós realmente conseguimos ver o tipo de dano que ele causava. Um cientista encontrou um espécime de Titanic Cheese e outro de Dunkelwastels com danos severos atribuídos a ataques de Dunkelwastels, o que mostra o quão eficiente sua mordida era contra animais grandes, além de destacar que absolutamente nada estava seguro diante dele, nem mesmo indivíduos da própria espécie. O Dunkel sozinho já transformava as águas do Devoniano no último lugar onde você gostaria de nadar, mas ele era apenas a ponta do iceberg. Isso porque ele dividia os mares com mais de 10 outros parentes próximos, muitos deles grandes o bastante para arrancar membros e alguns que definitivamente adorariam devorar algo do tamanho de um humano, como o Eastmanostels e o Estralichites, 2 grandes Dunkelosteideia encontrados na Austrália e com tamanho semelhante ao de tubarões-touro. E como superfamília, os Dunkel alcançaram uma distribuição quase universal e permaneceram presentes durante praticamente todo o Devoniano. Então, não importava em que período ou lugar você estivesse, sempre dava para esperar encontrar pelo menos um Pac-Man aquático completamente apelão. E o que muita gente nem imagina é que existia um Dunkelosteideia que era na verdade maior que o próprio Dunkelwastels, pelo menos em comprimento, o Heterostels. Essa criatura habitava as águas da Europa e da Groenlândia, e embora não parecesse exatamente um parente próximo de Dunkelwastels, de fato era, apesar de compartilhar uma aparência muito mais semelhante à dos atuais tubarões-baleia. E essa semelhança perturbadora provavelmente foi resultado de evolução convergente, já que os paleontólogos acreditam que o Heterostels talvez fosse um animal planctívoro, ou seja, alimentava-se de plâncton.
Isso permitiu que ele atingisse tamanhos enormes, com uma das espécies, a Asmusse, alcançando um comprimento estimado de 6 metros, comparável ao tamanho de uma orca de porte razoável. E embora tudo indique que ele fosse um filtrador inofensivo, ainda existe a possibilidade de que o Heterósteus fosse, na verdade, um caçador voraz, que talvez utilizasse seu corpo largo e achatado para permanecer grudado ao fundo e realizar emboscadas, de forma semelhante ao Pacific Stargazer. Além disso, mesmo que fosse um gigante pacífico, sua aparência definitivamente não fazia muito bem para a saúde mental ou física de quem acabasse nadando direto contra ele sem perceber. E, coincidentemente, havia outro caso parecido, mas dessa vez envolvendo um animal ainda mais provável de ser um filtrador, o Titanikitis. Curiosamente, apesar de parecer muito mais um Dunkel do que o Heterósteus parecia, esse gigante na verdade fazia parte de outra superfamília de placodermos, os Dinictidoidea. E embora fosse um filtrador inofensivo, usando uma pequena boca sem partes afiadas para sugar peixes pequenos, ele ainda provavelmente causaria um ataque cardíaco caso viesse nadando diretamente na sua direção. Porque essa coisa era simplesmente colossal, alcançando até 7,6 metros de comprimento. E se essa estimativa estiver correta, ele provavelmente foi o maior peixe do planeta naquela época. E para deixar tudo ainda menos agradável, ele possuía nadadeiras extremamente grandes e destacadas, que davam ao animal uma aparência quase semelhante à de um tubarão. Especialmente se você não conseguisse enxergar exatamente o que estava vindo na sua direção. Enquanto isso, o restante de sua família era felizmente bem menor, mas não necessariamente mais amigável. Isso porque alguns deles, como Bungartius e o Dinikitis, eram basicamente imitadores do Dunkel, possuindo presas afiadas, mandíbulas poderosas e tamanhos bastante respeitáveis, com ambos ultrapassando 3 metros de comprimento. E no caso do Bungartius, ele ainda possuía uma espécie de lança embutida na ponta da boca, tornando-se ainda mais intimidador e mortal para suas presas. Agora, esses animais, junto dos Dunkelsteoidea, provavelmente já eram mais do que suficientes para satisfazer o medo de qualquer pessoa com talassofobia. Mas você não recebe o título de Era dos Peixes produzindo apenas alguns grupos memoráveis. E como esperado, o Devoniano deu origem a vários outros animais perturbadores que recebem muito pouca atenção. Um desses exemplos são os Onicodontiformes. Essa ordem de peixes lobados primitivos possuía distribuição global durante o Devoniano e foi, na verdade, uma das primeiras a se separar da linhagem dos selacantos. Mas se você visse um deles de perto, provavelmente não conseguiria apreciar sua importância evolutiva, porque esses peixes estavam longe de ser inofensivos. Eles estavam entre os animais capazes de matar presas de grande porte, atingindo tamanhos bastante impressionantes. O que realmente os tornava letais, porém, eram seus crânios e mandíbulas extremamente únicos, que lembravam bastante os de cobras e possuíam uma estrutura altamente flexível e cinética. Isso era possível porque seus crânios eram unidos por ossos frouxamente conectados, em alguns pontos nem sequer conectados estavam. Isso permitia que atacassem presas em velocidades muito altas sem correr o risco de fraturar o próprio crânio. Além disso, conseguiam engolir presas muito maiores do que outros predadores de tamanho semelhante conseguiam. E tudo isso atingiu seu ápice no Onicodos, o maior membro dessa ordem já existente e também o maior peixe ósseo de todo o Devoniano médio. Essa ameaça possuía uma distribuição cosmopolita, o que significa que aparecia praticamente em qualquer lugar possível, sendo encontrado tanto em águas rasas quanto profundas. Ali, os adultos chegavam a atingir 4 metros de comprimento e às vezes pesavam mais de 160 quilos, equivalente ao peso de uma leoa. Isso já o tornava um animal bastante robusto até mesmo para os padrões modernos, e ainda assim, ele era surpreendentemente furtivo. Os paleontólogos acreditam que utilizava suas nadadeiras frontais reforçadas para, entre aspas, caminhar ao longo dos recifes ou deslizar lentamente sob vítimas desavisadas, antes de usar sua enorme cauda traseira para atacar rapidamente, causando danos devastadores. E muitas vezes, provavelmente só engolia o animal inteiro. E graças a um espécime encontrado com placodermo dentro do estômago, sabemos que ocasionalmente esses peixes conseguiam engolir presas com metade do próprio tamanho em um único movimento. Então imagine algo praticamente do tamanho de um humano sendo engolido inteiro de repente. Nesse momento, talvez você já não se sentisse tão seguro perto desse animal. Embora, sinceramente, talvez você preferisse um fim sendo engolido, porque a alternativa era muito pior.
Isso porque cada Onychodus, assim como todos os seus parentes, possuía enormes dentes em forma de agulha espalhados por toda a boca, capazes de perfurar profundamente a carne com extrema facilidade. E na parte frontal, eles possuíam presas ainda maiores, semelhantes a dentes de javali, organizadas em espirais e literalmente retráteis. Isso dava a esses peixes predadores a capacidade de mover livremente esses dentes gigantescos e basicamente lançá-los para frente, oferecendo aos onicodontiformes mais uma forma particularmente desagradável de matar. Outro grupo interessante de peixes que você quase certamente encontraria eram os que eu gosto de chamar de tubarões imitadores, cientificamente conhecidos como Cladocelacidae. Assim como os tubarões, esses peixes possuíam esqueletos cartilaginosos e se pareciam bastante com eles, mas não eram tubarões verdadeiros e provavelmente eram mais próximos das quimeras, que ironicamente também recebem o apelido de tubarões fantasma. Quebrando um pouco a tendência vista nos outros grupos do Devoniano, essa família possuía uma distribuição relativamente limitada, com fósseis conhecidos apenas no Marrocos e na América do Norte. Lá, eram representados por dois gêneros diferentes, o Cladocelac e o Magribocelac. Mas, surpreendentemente, apesar da distribuição restrita, esses peixes semelhantes a tubarões são muito bem compreendidos graças a fósseis extraordinariamente preservados, que mantiveram traços de pele, fibras musculares e até órgãos internos. Essas descobertas mostraram aos pesquisadores que, entre os dois grupos, os cladocelacídeos geralmente possuíam tamanho semelhante ao dos tubarões de Recife. Suas cabeças lembravam bastante as dos tubarões-cobra, enquanto seus corpos eram mais parecidos com os dos tubarões-cavala, indicando um altíssimo nível de agilidade e velocidade. Uma hipótese reforçada ainda mais pela descoberta de conteúdos estomacais que mostraram que eles costumavam engolir suas presas pela cauda primeiro. Os restos encontrados em seus estômagos também revelaram sua capacidade de caçar uma enorme variedade de animais, já que peixes ósseos de nadadeiras raiadas, conodontes, peixes semelhantes a feiticeiras do mar e artrópodes foram encontrados dentro deles. Acredita-se que para matar essas diferentes presas, os cladocelacídeos utilizavam seus dentes de 3 pontas para agarrar firmemente o alvo, que então podia ser engolido ou violentamente sacudido até morrer. Eles também estavam entre os primeiros vertebrados a desenvolver substituição de dentes, o que ajudava tanto a manter suas bocas afiadas, quanto permitia que atacassem vítimas com força total, sem se preocupar em quebrar os dentes. Então agora, esse grupo, junto dos onicodontiformes, dos Dunkleosteoidea e de seus imitadores, realmente transformava o Devoniano em um mundo dominado, ou melhor, nadado pelos peixes. Mas como qualquer bom período horripilante da história da Terra, obviamente não existiam apenas peixes nessas águas. Também havia criaturas não pertencentes aos peixes que eram igualmente questionáveis. E as mais notáveis entre elas eram os euriptéridos, ou como a maioria das pessoas os conhece, os escorpiões marinhos. Agora, eles realmente pareciam escorpiões, superficialmente, pelo menos. Mas esses artrópodes não eram escorpiões verdadeiros, e seus parentes vivos mais próximos são, na verdade, os límulos. Ainda assim, os escorpiões marinhos compartilhavam muitas semelhanças com os escorpiões modernos, incluindo uma estrutura esquelética parecida, corpos segmentados, apêndices articulados e, em alguns gêneros, télsons extremamente semelhantes, indicando a possibilidade de que certos escorpiões marinhos fossem venenosos. O melhor exemplo disso talvez seja o Eusarcana, um gênero de cerca de 0,8 metros de comprimento que possuía o que parece ser um enorme ferrão na ponta da cauda. Agora, a boa notícia é que, embora uma ferroada desse animal definitivamente não fosse agradável, pelo menos ele não tinha o tamanho de um humano. Algo que, infelizmente, não podia ser dito de outros euriptéridos, porque durante o Devoniano eles ficaram muito maiores e também muito mais diversos, passando de uma situação em que um único gênero representava 90% de todos os fósseis encontrados para uma distribuição relativamente equilibrada de mais de 100 tipos diferentes. Muitos deles se tornaram altamente especializados. Alguns habitavam estuários rasos e se alimentavam de presas minúsculas, enquanto outros preferiam recifes e caçavam animais bem grandes. Entre os muitos que surgiram, o mais notável em termos de tamanho foi justamente o Echelopterus, um artrópode monstruoso encontrado em corpos d'água costeiros isolados, onde ocupava o posto de predador de topo. Alguns indivíduos ultrapassavam 2,5 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores artrópodes que já existiram, e eles talvez pesassem mais do que uma rena adulta.
Então, obviamente, ver algo parecido com um escorpião gigante nadando na sua direção seria aterrorizante. Mas felizmente, ele era um dos poucos euriptéridos que abandonaram o ferrão em favor de uma poderosa cauda natatória, o que infelizmente permitia que realizasse emboscadas extremamente rápidas e atingisse velocidades impressionantes na água. Então, sem o ferrão para matar suas presas, esse predador dependia de suas pinças de quase 1 metro de comprimento para fazer o trabalho. Cada uma delas conseguia se fechar com força absurda e era coberta por projeções afiadas e irregulares que ajudavam a prender a presa antes de arrastá-la até sua boca. Ou então, alternativamente, essas pinças podiam ser usadas para rasgar tecidos e perfurar carne. Um método de caça confirmado pela descoberta de um peixe encontrado com profundas perfurações que correspondiam perfeitamente ao formato das pinças do Echolopterus. E esse método de caça era apenas uma das várias formas pelas quais os euriptéridos conseguiam predar, porque, como eu mencionei, alguns provavelmente utilizavam veneno. Outros evoluíram telsons serrilhados em formas de facas ou espadas, usados para perfurar e cortar presas. E também existiam aqueles que capturavam alimento usando braços largos ou apêndices altamente especializados para vasculhar o fundo em busca de pequenos organismos para comer. E, ironicamente, embora esse último método pareça bem menos assustador, foi justamente ele que deu origem ao maior escorpião marinho de todos os tempos, os Ibertopteridae. Eles podiam alcançar comprimentos quase idênticos ao do Echolopterus, mas devido aos seus corpos largos, pesavam muito mais, talvez até rivalizando com o peso de vacas muito grandes. Em outras palavras, definitivamente não era uma visão agradável. Mas existe a possibilidade de que eles não fossem algo com que você precisasse se preocupar enquanto nadava nos mares e oceanos, já que os cientistas ainda não sabem ao certo se os hipertopterídeos eram pelágicos ou habitantes de água doce. E falando em água doce, o Devoniano também foi justamente o período em que rios e lagos se tornaram lugares perigosos. Então, mesmo que você encontrasse refúgio em terra firme, ir beber água poderia facilmente significar a sua morte. Porque foi nessa época que surgiram os primeiros monstros fluviais da Terra. E os reis desses recém-chegados eram os Tristicopterídeos, um grupo diverso e extremamente bem-sucedido de peixes semelhantes a tetrápodes, encontrados praticamente em todos os grandes lagos e rios. Os membros desse grupo eram caracterizados por esqueletos robustos nas nadadeiras peitorais profundas, corpos hidrodinâmicos e dentes proporcionalmente grandes. Além disso, existiam em todos os formatos e tamanhos possíveis. Alguns eram relativamente pouco ameaçadores, comparáveis ao tamanho de uma régua, enquanto outros atingiam proporções semelhantes às de tubarões, como Raineria. E esse era provavelmente o mais assustador do grupo. Os adultos alcançavam tamanhos equivalentes aos dos maiores tubarões-touro já registrados, animais que, como você provavelmente sabe, são perfeitamente capazes de realizar ataques fatais contra grandes presas. Mas apesar de possuir porte semelhante ao de um tubarão, o Raineria não tinha mandíbulas típicas de tubarão. Em vez disso, possuía enormes dentes retos e cônicos que chegavam a medir 5 centímetros de comprimento. Em outras palavras, dentes com o dobro do comprimento dos dentes de um tubarão-touro. Com essas enormes agulhas, ele conseguia agarrar firmemente suas presas mesmo nas águas mais espessas e lamacentas. Um ambiente que era o favorito do Raineria e de outros membros de sua família, já que seus fósseis normalmente são encontrados em áreas associadas a enormes quantidades de detritos e árvores caídas, indicando águas escuras e de baixíssima visibilidade. E para conseguir se orientar nesse ambiente, esses verdadeiros monstros fluviais desenvolveram grandes canais sensoriais para detectar presas. Então, mesmo que você caísse em uma água completamente escura aos seus olhos, alguma coisa muito provavelmente ainda estaria observando você. E existe uma possibilidade ainda pior. Talvez não importasse sequer se você estivesse dentro da água ou apenas próximo dela. Isso porque alguns paleontólogos sugerem que, graças às suas nadadeiras poderosas, os Tristicopterídeos eram capazes de saltar para fora da água em direção às margens, capturando qualquer coisa que acreditasse estar segura em terra firme. E de forma estranha, havia outro grupo de animais de água doce que provavelmente conseguia realizar algo parecido, os Eupistostegalia. Dizer que esse clado era estranho seria um eufemismo. Os membros mais antigos, ou seja, os do Devoniano, pareciam basicamente o resultado de alguém ter misturado um peixe com um tetrápode, levando alguns deles a receberem o apelido de fishapods, um nome frequentemente associado ao Tiktaalik. Embora tecnicamente fosse um peixe, essa criatura bizarra parecia muito mais um anfíbio e possuía uma combinação de características de peixes e tetrápodes.
Ele não tinha apenas brânquias, escamas e nadadeiras, mas também punhos funcionais, pescoço, pulmões e costelas. E foi justamente essa anatomia que levou à ideia de que ele habitava águas rasas, onde podia usar suas nadadeiras e punhos para se mover pelo fundo e atravessar áreas lamacentas em terra firme, de maneira semelhante aos atuais peixes saltadores do lodo. Isso significa que, embora passasse a maior parte da vida na água, animais andando próximos da margem ainda podiam se tornar alvos. E essa criatura conseguia atacar muita coisa. Porque, ao contrário do efeito Mandela que faz muita gente acreditar que o Tiktaalik era pequeno, ele na verdade era enorme, chegando a atingir 3 metros de comprimento. Nesse tamanho, talvez nem sequer tivesse predadores, e sem dúvida também era um predador extremamente eficiente, possuindo 2 fileiras de dentes afiados indicativas de um estilo de vida carnívoro. Além disso, seu crânio lembrava bastante o de um crocodilo, sugerindo que esse era um animal melhor apreciado à distância. E ele não estava sozinho em tamanho. Existiam parentes próximos que também atingiam proporções alarmantes, como Panderikites, que podia ser mais comprido do que a altura de um jogador típico da NFL, sem mencionar que talvez fosse ainda mais intimidador que o Tiktaalik, já que seu crânio era extremamente largo, robusto e compacto, dando às pessoas mais um motivo para evitar qualquer tipo de água. Então, aparentemente havia algo nas águas desse período que fazia praticamente tudo evoluir para assassinos altamente especializados. Mas não era apenas a parte azul do planeta que estava passando por mudanças gigantescas. As áreas verdes também estavam ficando interessantes. E eu digo verdes de propósito, porque foi justamente nessa época que as primeiras árvores conhecidas e as plantas em geral passaram por uma enorme radiação evolutiva e diversificação, levando ao esverdeamento dos continentes, e provavelmente marcando a primeira vez na história da Terra em que, vista do espaço, a superfície terrestre parecia verde, pelo menos em certas regiões. Essa explosão de flora também levou ao aumento dos animais terrestres, incluindo ácaros, escorpiões, miriápodes, os aracnídeos semelhantes a aranhas chamados trigonotárbidos e tetrápodes primitivos, como a Acantostega. Ainda assim, de longe a maior forma de vida em terra não era um animal, mas sim um fungo terrestre enigmático chamado Prototaxites, que formava enormes estruturas semelhantes a troncos e podia atingir 8 metros de altura, sendo muito mais alto do que qualquer outra coisa em terra naquele período. E devido à sua abundância, a terra provavelmente parecia coberta por enormes espinhos. Então tudo isso serve para mostrar que o Devoniano foi definitivamente uma daquelas épocas em que tudo parecia estranho, e nas águas, absolutamente aterrorizante. Talvez seja por isso, e digo isso de forma figurada, que a Mãe Natureza decidiu aplicar um nerf na vida no final desse período, com a chegada da extinção do Devoniano Superior. Essa grande extinção foi, na verdade, composta por vários eventos separados agrupados em um único processo, e provavelmente começou há cerca de 372 milhões de anos. Infelizmente, tudo indica que ela atingiu principalmente as águas capazes de provocar talassofobia, já que a vida marinha sofreu maior impacto. Ao final do evento, 50% de todos os gêneros haviam desaparecido, incluindo todos os tipos de Dunkel, Onicodontiformes e Tristicopterídeos, enquanto praticamente todos os outros grupos mencionados sofreram uma espécie de reset. Ainda não se sabe exatamente o que causou essa extinção, e é muito provável que tenha sido mais de um fator. Algumas hipóteses atuais incluem atividade vulcânica, a própria expansão das plantas, um impacto extraterrestre, intemperismo extremo ou até mesmo uma supernova. Seja qual for o motivo, claramente isso tornou as águas muito mais seguras, pelo menos por um tempo, porque, como sabemos, isso não durou muito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.